Bom, pessoal, vamos dar início aqui. Bom, como os senhores bem sabem, acompanharam pelo CPJur, eu vou falar sobre administração pública versus tribunais. Esse verso pode dar uma ideia de combatividade ou mesmo de agressividade, mas não é. O objetivo era realmente chamar a atenção por um tema corriqueiro, né? Todos os dias na prática forense, provavelmente há aí atos administrativos sendo questionados a todo momento, né? Então, em decorrência de alguns posicionamentos recentes do governo federal com o Supremo Tribunal Federal, há uma grande celeuma em que é dito muitas vezes que o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, está intervindo indevidamente no Poder Executivo. Olha, né, essa intervenção, ela é indevida? Ela é devida? Bom, há alguns critérios que eu pretendo estabelecer aqui durante a nossa conversa, que os senhores mesmos vão poder notar ao analisar uma determinada intervenção jurisdicional, um controle jurisdicional, que aquela intervenção é ilegítima ou não é ilegítima. Há critérios até seguros para se determinar que uma intervenção é ou não ilegítima. Vamos lá, eu trouxe aqui um roteiro. Primeiro eu gostaria de falar sobre os poderes. Okay? O artigo 2º da Constituição Federal estabelece o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O nosso país é uma federação. A forma de Estado adotada pelo Brasil é a forma federativa de Estado. Então nós temos 3 níveis de governo, 4 entes federados e 3 níveis de governo. Nós temos o governo federal, que no caso é representado pela União, os governos estaduais, que representam os interesses regionais, e os governos locais, que são as prefeituras, no caso os municípios. No âmbito municipal não temos o Poder Judiciário, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles são poderes que estão presentes no âmbito da União e também no âmbito dos estados e do Distrito Federal. No âmbito municipal nós não temos um Poder Judiciário. Porém, o Judiciário pode controlar, né, deve, quando houver ilegalidade, os atos das administrações públicas locais, ou seja, municipais. Cada um desses poderes que eu aqui fiz referência, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles têm funções. Essas funções são divididas pela doutrina em funções típicas e funções atípicas. Okay? Então, qual que é a função típica do Poder Executivo? Né? Na esfera federal, o Poder Executivo Federal, ele faz a gestão da máquina pública, okay? E executa as leis. Entendeu? Então, há uma série de funções do Poder Executivo nessa sua função típica de gerir a administração pública em âmbito federal. Okay? E aí, em âmbito estadual, o Poder Executivo, a função dele também será a mesma, porém, a gestão é restrita a um Estado membro. Okay? E no âmbito municipal, que no caso o Poder Executivo fica a cargo dos prefeitos, a administração da gestão da coisa pública, da máquina pública, é feita em âmbito local, também pelo Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, em qualquer uma das esferas, ele será o gestor da coisa pública e também executará as leis. Ao Poder Legislativo, na sua função típica, cabe inovar no ordenamento jurídico. Né? Nosso Poder Executivo no âmbito federal ele é bicamaral, é composto pela Câmara dos Deputados e o Senado da República,
que formam o Congresso Nacional. Em âmbitos estaduais, nós temos as Assembleias Legislativas, do âmbito do Distrito Federal, a Câmara Legislativa, e no âmbito dos municípios, a Câmara dos Vereadores. Então, a função típica do Poder Legislativo é inovar o ordenamento jurídico, aí vai depender da esfera de governo. O Poder Judiciário cabe dizer o direito no caso concreto. A função do Poder Judiciário é dirimir os conflitos de interesse qualificados por uma pretensão resistida. Então, o Judiciário ele vai aplicar a lei como excelência, certo? Com excelência, que compete ao juiz ser o intérprete máximo da lei nesse caso. Então, o Judiciário vai dizer o direito quando houver um conflito de interesse. Então, esse é o panorama geral para nós entendermos, né, quais são as funções típicas dos poderes. Também temos as funções atípicas dos poderes, que o Poder Legislativo também pode, em alguns casos, aplicar o direito no caso concreto, okay? Que seria uma função jurisdicional, né? Por exemplo, o Senado da República compete processar e julgar o Presidente da República, no caso de crimes de responsabilidade, né? O Poder Executivo também pode dirimir eventuais conflitos de interesse e também pode, em algumas hipóteses, legislar. O Judiciário, idem. O Judiciário também tem funções administrativas, de gestão, portanto, e também, eventualmente, alguma outra função legislativa, como, por exemplo, a elaboração dos regimentos internos dos tribunais, que, no caso do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é considerado uma lei ordinária. Então tá. Bom, estabelecido isso, nós vamos falar agora sobre o controle. O controle, lembrando que o tema ele é administração pública versus tribunais, controle dos atos da administração pública e os limites para uma intervenção legítima do Poder Judiciário. Nós vamos falar agora especificamente sobre controle, né? As normas que estabelecem o controle dos atos da administração pública, elas estão esparsas pelo ordenamento jurídico. Nós não temos um código de controle, por exemplo, código de controle externo, código de controle interno, externo e interno. Mas os pressupostos do controle, eles podem ser auridos da Constituição da República, inclusive em alguns princípios constitucionais, que são mandados de otimização, e também da legislação infraconstitucional, é muito comum também. Então não há aí um ordenamento codificado dessas normas que autorizam o controle, certo? Vão estar difusos pelo nosso ordenamento jurídico, mas há previsão legal. Okay? Tá. O que é controlar? Já que nós vamos estar falando de controle, o que é controlar? Controlar, a acepção da palavra controle, do vocábulo controle, que é pertinente à nossa live, é adequação do ato administrativo com o ordenamento jurídico vigente. Okay? Então, porventura, quando a administração pública ela age fora do princípio da legalidade, lembrando que o artigo 37 caput da Constituição traz o princípio da legalidade. O princípio da legalidade na seara administrativa, para o direito administrativo, é muito diferente do princípio da legalidade que está previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que é um direito fundamental. Porque ao servidor público compete atuar única e exclusivamente de acordo com a lei. Então, se a lei não autoriza, em tese tudo é vedado, em regra. O princípio da legalidade que está previsto no artigo 5º, inciso 2, consiste no seguinte: ninguém fará ou deixará de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, em regra, tudo é permitido, desde que não haja proibição expressa na lei. Então, o conteúdo desse princípio da legalidade ele é distinto. Para a administração pública, ele tem um conteúdo, né, que limita muito, engessa muito
o atuar do gestor público ou do servidor público que seja, né? E no âmbito privado ele tem um conteúdo mais como, ele na verdade exerce a função de direito fundamental individual, ok? Então, em regra, tudo é permitido desde que não haja proibição em lei, ou seja, desde que não seja defesa em lei. Então, aqui nós fixamos algumas premissas, aí, um conceito muito interessante de controle, o que é controlar, né, cuja acepção é adequar ao ordenamento jurídico. Então, ao controlar, nós vamos estar adequando alguma coisa a outra. Ou seja, adequar os atos administrativos ao ordenamento jurídico vigente. Okay? Existe uma diferença também, um outro conceito que eu queria trazer aqui, que é a ideia de controle político, para poder diferenciar o controle político, puramente político, do controle dos atos da administração. O controle político ele é realizado pelos próprios poderes, através do chamado check and balance, né, que é o princípio dos freios e contrapesos. Que é o quê? Na esteira da ideia de que os poderes são independentes e harmônicos entre si, quando um poder extrapola de suas funções, o outro poder, né, controla aqueles atos. Então é um controle político, que ele emana da própria Constituição. Ok? Então, aqui nós estamos falando de algo bem mais complexo e espinhoso que essa ideia de separação de poderes, controle político, levando em consideração a ideia de check and balance, né, freios e contrapesos. Então, essa ideia. O controle político é esse. É um poder, né, quando um poder extrapola de suas funções, o outro poder corrige aqueles atos e eles coexistem harmonicamente. Um dos princípios fundamentais da República é a independência e a harmonia entre os poderes. Isso difere do controle dos atos da administração pública, porque nesse momento nós estamos ao controlar atos da administração pública, nós estamos realizando aquela adequação, certo, do ato administrativo, do atuar administrativo à lei. Então nós temos essa diferença, né? O âmbito é muito mais restrito aqui, né? Então, se a administração pública, ao seu atuar, violou a lei, né, o ato pode ser controlado. Okay? Então, essa aqui, nós fixamos aqui uma diferença importante, né, sobre uma diferença, fizemos a distinção entre o controle eminentemente político e o controle dos atos da administração pública. Né? Existe uma série de classificações do controle dos atos da administração pública. O controle pode ser, por exemplo, quanto ao órgão, que eu acho que é o mais importante para nós aqui, que ele é dividido, o controle quanto ao órgão controlador, ele é dividido em controle legislativo, controle jurisdicional e controle administrativo. Certo? O controle realizado pelo legislativo, muitas vezes ele é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, que é um órgão extremamente importante para a realização do controle externo. Okay? O controle da administração, pela própria administração dos seus próprios atos, é chamado também de autotutela. Né? A administração pode reconhecer a ilegalidade dos atos praticados, por ela praticados. Porque, inclusive, tem até súmula do Supremo Tribunal Federal sobre isso. E também pode revogá-los. Né? Então, a administração pública pode, através do princípio da autotutela, né, anular os seus atos, que daí pressupõe que os atos são ilegais, pois desses atos não derivam direitos. Isso é uma questão também muito controversa sobre
nulidade, efeitos ex nunc, ex tunc. Tem uma certa celeuma na doutrina, mas há certo consenso de que a administração pública ou um outro poder, ao declarar nulo, ou seja, anular um ato administrativo, esses efeitos retroagem, ou seja, são efeitos ex tunc. E o controle judicial, que é o mais importante aqui para a nossa explanação, que é quando, né, um cidadão prejudicado, ou mesmo um órgão, entra com uma ação contra a administração local, por exemplo, se nós estivermos falando de um ato administrativo que emana de uma autoridade municipal, ou o mesmo exemplo cabe aqui se nós estivermos falando de atos que emanam, por exemplo, de uma autoridade estadual ou mesmo de uma autoridade em âmbito federal, desde que seja vinculado ao Poder Executivo, né? Então, alguém provoca o Poder Judiciário, porque uma das características desse controle, lembrando que nós estamos aqui na classificação quanto ao órgão controlador, né? Uma das características desse controle jurisdicional ou judicial é que o Poder Judiciário ele é inerte. Existe um dos princípios da jurisdição, é o princípio da inércia da jurisdição. Portanto, é necessário que alguém provoque o Poder Judiciário para que o Judiciário venha a controlar esses atos. Okay? Então, há outras também classificações, como por exemplo, o controle quanto à extensão, o controle quanto ao âmbito de atuação, né? O controle quanto ao momento, que eu acho também interessante, pois o controle quanto ao momento pode ser o controle pode ser retroativo, concomitante ou a posteriori, preventivo, né? Na verdade, desculpa, retroativo não preventivo. O judiciário, aqui voltou, acho que, bom, vocês estão me ouvindo bem aí? Bom, o judiciário, ele controla preventivamente e posteriormente. Então, o controle pode ser a priori ou a posteriori, certo? É possível também se demandar em juízo para caso haja uma ameaça a direito. Também é um direito fundamental que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que é a inafastabilidade do controle jurisdicional. Okay? Então, é possível, né, se demandar preventivamente, no caso, para buscar impedir algum ato que eminentemente ocorrerá. Desculpa, iminentemente ocorrerá. Não eminentemente, mas iminentemente. Então tá. Passando agora no meu roteiro. Bom, eu falei aqui as características do controle jurisdicional. Quais atos da administração pública que podem ser controlados pelo Poder Judiciário? Bom, vamos lá. Nós temos uma série de classificações dos atos administrativos. Aqui, para nós, interessa aquela classificação, né, que diz respeito aos atos discricionários e aos atos vinculados. Em regra, o judiciário pode controlar os atos vinculados. Por quê? O Poder Judiciário ele só pode controlar a legalidade, né? O controle jurisdicional é eminentemente de legalidade. O conteúdo dos atos administrativos, a conveniência e oportunidade do gestor público, em regra, não podem ser controlados pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, que eu falei no começo da nossa live, que está estampado na Magna Carta, no artigo 2º, logo ali de cara nos princípios fundamentais da nossa República. Ok? Então, friso, os atos que podem ser controlados legitimamente são os atos vinculados. E a análise que deve ser feita
é eminentemente de legalidade, não é um juízo de conveniência e oportunidade. Ok? Então, nós aqui estabelecemos algumas características, certo? O que o judiciário pode controlar para que haja uma intervenção legítima? Veja, a legalidade. Lembrando que controlar é adequar os atos administrativos, os atos que emanam da administração pública, ao ordenamento vigente. Então, eu poderia dizer, até com segurança, que essa é uma das primeiras características que autorizam uma intervenção legítima do Poder Judiciário. É se o ato está de acordo com a Constituição, se o ato está de acordo com a lei infraconstitucional. Ou seja, que o ato esteja de acordo com o ordenamento jurídico. Okay? Essa é uma das primeiras características, um dos primeiros elementos que autorizam uma intervenção jurisdicional de uma forma legítima. Uma vez que o judiciário ele define o mérito do ato, ele vai estar intervindo de uma forma ilegítima. Né? Uma das coisas que eu critiquei muito recentemente, vou fazer um parênteses aqui para falar sobre, é a questão da intervenção que foi feita pelo judiciário em alguns momentos durante essa pandemia. Okay? Que é o quê? O judiciário substituir o gestor local, por exemplo, para determinar uma política pública de enfrentamento e combate à pandemia de Covid-19. Não se trata aqui, eu não sou contra as medidas de isolamento social, muito pelo contrário, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, eu sou favorável, mas o mérito das medidas não cabe a mim, eu não tenho expertise para falar sobre o acerto ou o erro do gestor na condução das políticas públicas. Eu não fiz medicina e eu também não tenho algum tipo de especialização em infectologia. Né? Mas, quando o judiciário simplesmente diz que uma determinada política de abertura... Olha, veja, aqui o que eu estou falando é o seguinte: trata-se de medidas que são mais rigorosas no combate à pandemia, quanto aquelas também que afrouxam. Né? Lembrando que isso é indiferente para o jurista. O que o jurista tem que fazer é extrair o conteúdo da Constituição, né, e checar aí a quem compete a competência para instituir essas medidas de enfrentamento, okay? Ou relaxamento, de acordo com o princípio da preponderância dos interesses. Interesses locais, competência do município. Interesse estadual, competência dos estados. Interesse nacional, competência da União. Então é isso que eu estou querendo dizer. Que é controlar esse mérito não é algo legítimo. O judiciário não pode se imiscuir na prerrogativa do gestor público sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Lembrando que o Poder Executivo também é um poder da República. E não compete ao Judiciário dar a palavra final sobre tudo. Então, mas é o que às vezes aparentemente acontece. Um outro tema que eu queria abordar aqui também é a questão das omissões legislativas, das omissões do poder público, que é uma coisa também extremamente espinhosa. Veja, a questão que eu quero colocar aqui é a seguinte: quando a lei exige que o poder público atue, ele deve atuar. E se o Poder Judiciário, o Poder Judiciário pode ser acionado para cujo escopo seja impor uma obrigação de fazer para o gestor público. Ele deve fazer, porque a lei assim o exige. Certo? Essa é uma espécie de controle de uma omissão, que é um tema também espinhoso. Né? Mas a administração pública
O gestor público, ele tem discricionariedade para atuar? Depende. Às vezes ele é obrigado a fazer alguma coisa porque a lei assim o exige. E aí você pode demandar o poder público para que o poder público faça aquilo. Eu vou dar um exemplo depois sobre isso, né? E uma outra questão que eu também gostaria de colocar aqui é a questão do desvio de finalidade. Certo? A finalidade ela é um elemento do ato administrativo. Ok? A finalidade ela pode ser específica e pode ser genérica. Certo? Quando há desvio de finalidade, o judiciário também pode ser acionado e esse ato administrativo ser considerado nulo. Porque um exemplo, eu não vou entrar no mérito aqui, tá, gente? Não é nada contra ninguém, não. Mas um exemplo recente, para dar algum exemplo recente, é a questão da liminar que o ministro Alexandre de Moraes concedeu naquele caso da nomeação do delegado-geral da Polícia Federal. Certo ou errado, né, do ponto de vista daqui dos pressupostos que dão ensejo a uma intervenção. O mérito é outra coisa, o mérito não pode ser nem discutido em tese. Mas se o ministro entendeu que houve desvio de finalidade, o ato administrativo praticado é nulo. Tá? Eu não estou dizendo aqui que houve ou não, é uma coisa, eu tenho uma convicção íntima também, mas o que eu estou falando aqui são sobre os pressupostos. Então, no caso, há desvio de finalidade? Se houver desvio de finalidade, é legítimo uma intervenção do Poder Judiciário, desde que ele seja, obviamente, provocado. Porque o Judiciário só atua se provocado. Tá. Essa finalidade, como eu havia dito, que é elemento do ato administrativo, ela se desdobra em finalidade específica e genérica. Então, deixa eu só dar uma olhada na hora. Então, quando nós temos a finalidade específica, uma violação na finalidade específica, é porque uma norma especificamente está sendo violada. Na finalidade genérica, é o interesse público que vem a ser violado. Também tem uma questão de predestinação lícita, que daí é possível uma predestinação da finalidade específica, mas nunca da genérica, que é o interesse público. Ok? Mas isso também não diz respeito aqui. O que eu gostaria que vocês entendessem é que, se há desvio de finalidade, em tese há uma ilegalidade. Então, em tese, é possível que haja uma intervenção do Poder Judiciário. Então, nós vimos aqui a omissão da administração pública, que se a lei impor um fazer para a administração pública, um fazer, é possível que a administração pública seja demandada em juízo para fazer o que a lei assim determina. Okay? E a questão do desvio de finalidade, que também a finalidade é um elemento do ato administrativo. Se não houver finalidade, ou se houver predestinação ilícita, nós temos aí a nulidade do ato administrativo. Isso é bem tranquilo também, a doutrina é praticamente mansa nesse sentido. Né? Agora, já caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, eu gostaria de falar sobre o controle jurisdicional de políticas públicas. Aqui é um tema ainda mais espinhoso, ok? Porque aqui a linha entre uma intervenção legítima e uma intervenção ilegítima, daí violaria, né, a competência de um outro poder, é muito tênue. Eu vou trazer um caso aqui, por exemplo, mas é o exemplo que eu mais gosto desse controle jurisdicional de políticas públicas. Eu vou trazer dois exemplos, o primeiro vai ser sobre presídio, que é o que eu mais gosto. Mas vamos lá. A ideia de controle jurisdicional de políticas públicas, para que haja uma intervenção legítima, nós vamos precisar dos seguintes pressupostos. Quando o jurista
caso não apenas o jurista, não especialmente o jurista, o juiz, quando o juiz ele está diante de um caso que é submetido a ele, que envolve uma política pública, quais são os pressupostos que dão ensejo a uma intervenção legítima por parte dele? Ele vai ter alguns princípios. Ele vai estar diante, muitas vezes, do mínimo existencial, que remete à ideia de dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Ok? Também, um dos objetivos da República Federativa do Brasil, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, artigo 3º, inciso 4 da Constituição da República, certo? Que aí dá essa ideia de mínimo existencial, e a reserva financeira do possível. Vamos ter dois princípios aí, basicamente. O mínimo existencial, que deriva do princípio da dignidade da pessoa humana. Nós vamos extrair o seu conteúdo da dignidade da pessoa humana. E a reserva financeira do possível. Como equacionar esses dois valores? Aí nós vamos ter que recorrer àquela fórmula do Robert Alexy. Quando há uma colisão entre princípios, como eu devo resolver essa colisão entre princípios? O jurista tem que perguntar o seguinte, fazer essa pergunta a si mesmo. A medida é necessária a atingir a consecução daqueles fins? Se ela é necessária, ela é adequada? Certo? Se ela for necessária e for adequada, ela é proporcional em sentido estrito? Ok? E aí, com base nesse postulado da proporcionalidade, ele é um postulado porque ele é diferente de uma regra e de um princípio, apesar que muitas vezes há muita confusão entre princípios, regras e postulados. Tem muita coisa que é regra que, na verdade, tem muita coisa que chamam de princípio, por exemplo, a anterioridade. Chamam de anterioridade, chamam de princípio a anterioridade nonagesimal em matéria tributária. Anterioridade de exercício em matéria tributária, mas isso é uma regra. Tem nítida característica de regra. Né? E princípios são mandados de otimização. E temos uma terceira categoria, que são os postulados. Para que serve um postulado? O postulado ele serve para resolver essa colisão de princípios. Lembrando que princípios colidem, não há uma antinomia. Uma antinomia é entre regras. Princípios colidem. Ou seja, é preciso afastar, no caso concreto, a aplicação de um princípio para que o outro seja preponderante. Aí nós teremos uma dimensão de peso entre os princípios. Aí já é Dworkin. Okay? Mas então, lembrando, como que você controla legitimamente uma política pública? Certo? Você vai ter lá, o juiz vai estar diante da ideia de mínimo existencial, que é a ideia de dignidade da pessoa humana, certo? Em um sentido mais estreito. A dignidade da pessoa humana é algo mais amplo. A reserva financeira do possível serve para o seguinte. Tem uma frase muito interessante que diz que cada escolha é uma renúncia. Isso em economia chama custo de oportunidade. Então, os recursos públicos eles são finitos. E cabe ao gestor público, de acordo com a Constituição, gerir a máquina pública. Então ele vai ser o gestor desses recursos públicos, o gestor da receita, ok? Você vai ter uma lei orçamentária que vai descrever as receitas e as despesas, e o gestor vai administrar dentro daquilo que está mais ou menos previsto na lei orçamentária. Aliás, está previsto na lei orçamentária, não mais ou menos, está previsto na lei orçamentária. Com algum grau de discricionariedade, apesar que nós temos aí o orçamento impositivo. Okay? Então tá, né? Toda vez que o juiz condena o poder público,
por exemplo, a custear um tratamento caríssimo. Vamos imaginar aqui aquele remédio. Eu já peguei casos, por exemplo, na procuradoria, que o tratamento médico da pessoa custava R$350 mil mês por 3 meses. Então, uma pessoa só vai ter acesso a mais de R$1 milhão de receita. E isso vai faltar dinheiro depois no SUS. Porque por mais que uma gestão seja 100% proba e 100% eficiente na gestão dos recursos públicos, vai faltar recursos. Porque os recursos são finitos. Esse é o princípio básico. Né? Então, olha só. Essa é a ideia de reserva financeira do possível. Só que a reserva financeira do possível não pode ser oposta ao mínimo existencial, que é o que o STF fixou. Agora eu vou entrar no caso prático que eu queria falar, sobre a intervenção em presídios. O judiciário pode intervir em presídios, determinando que a administração pública faça obras para melhoria da qualidade do serviço penitenciário? O STF entendeu que sim. O juiz, na primeira instância, entendeu que era legítimo. O Ministério Público entrou com uma ação. O juiz de primeira instância entendeu que era legítimo que o judiciário obrigasse o poder público a realizar obras em presídios. A Fazenda Pública Estadual recorreu, o tribunal reformou, alegando que havia a violação do princípio da separação dos poderes. O Ministério Público recorreu extraordinariamente ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, deixa eu só ver o número do julgado aqui para passar para vocês, é o recurso extraordinário número 592.581, com repercussão geral reconhecida. O tema que ficou fixado nessa repercussão geral é o seguinte: o Poder Judiciário pode obrigar a administração pública a realizar obras em presídios e não pode ser óbice a decisão judicial, o princípio da separação dos poderes e a reserva financeira do possível. O que ficou colocado aqui é o seguinte: você tem aquilo que eu disse, aqueles elementos para fazer a equação, aquelas variáveis. Você tem o mínimo existencial, a reserva financeira do possível, okay? E o princípio da proporcionalidade, que vai guiar o intérprete a solucionar esse caso. Porque tem duas coisas que estão colidindo, mas como eu vou solucionar isso? Baseado no princípio da proporcionalidade. A professora Ada Pellegrini Greenover, infelizmente faleceu em 2016, eminente e eterna professora do Largo São Francisco, ela tem um texto muito interessante que ela aborda essa questão de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. E ela traz esses elementos que eu disse aqui. Então, veja, a professora deixa muito claro, a intervenção é legítima quando o judiciário está atuando no sentido a dar a máxima efetividade aos direitos fundamentais. Então é basicamente isso aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Eu consegui praticamente exaurir o conteúdo que os elementos aqui que eu coloquei no meu script, que eu gostaria de falar. Então é isso, pessoal. Eu fico aberto aqui alguns minutos para poder responder algum eventual questionamento. Vocês ficarem à vontade para poderem perguntar, mas aqui por enquanto é só, e eu encerrei aqui o conteúdo desse tema interessante e muito atual, que eu denominei de administração pública versus tribunais, : controle dos atos da administração pública e os limites para uma intervenção legítima do Poder Judiciário.
Então, apenas só para fazer um resumo. Peraí, tem alguma... Doutor Marcelo, fala-se muito impacto, tem uma questão aqui do Marcelo Sesca. Amigo Marcelo, obrigado. Marcelo, fala-se muito em impacto ou responsabilidade intergeracional do direito ambiental. Não é uma hora de aplicarmos esse conceito ao direito financeiro? Olha, vejam, obrigado pela pergunta. É muito interessante essa questão que você fez, que essa ideia de intergeracionalidade, que é utilizado como um princípio do direito ambiental, ela é muito discutida no âmbito da dívida pública, certo? Eu tive a oportunidade de participar de uma disciplina fantástica da pós-graduação do mestrado e do doutorado de Direito na USP nesse semestre, no caso eu fazendo a pós-graduação regularmente, sobre a disciplina de dívida pública. E um dos temas discutidos é exatamente essa questão da intergeracionalidade. Já que você falou de direito financeiro, o direito financeiro é um dos temas de direito financeiro mais interessantes e talvez mais espinhosos, mas é muito pouco discutido no âmbito do direito financeiro e do direito em si. Esse tema é mais discutido pelos economistas, é essa questão da dívida pública. Ok? E essa ideia de dívida pública, uma discussão filosófica, vou colocar aqui uma discussão filosófica. É legítimo nós endividarmos o Estado de uma forma exacerbada, sendo que quem pagará por essa dívida são as outras gerações? Tem até uma frase, né, que abençoados os jovens, pois eles herdarão a dívida da nação. Né? Então, é legítimo você endividar? Eu entendo que eu não demonizo a dívida pública, né? Mas eu acho que nós temos que ter uma certa parcimônia quando o Estado contrai uma operação de crédito. Por exemplo, a operação de crédito é para investir numa despesa de capital, que é basicamente investimento. Investimento numa obra pública. O Estado vai construir novos postos de saúde, ou mesmo vai construir uma ponte, uma obra que vai durar por gerações e ela vai e as pessoas e as futuras gerações vão poder usufruir dessa obra pública, né? Então essa ideia de intergeracionalidade no direito financeiro, ela é discutida, sim. Eu vi essa ideia de intergeracionalidade também quando se trata de gestão fiscal responsável. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, 2001, né, que é excelente, que ela trouxe regras, né, que, se seguidas, que infelizmente ela é muito descumprida, né, temos quase 20 anos da lei de responsabilidade fiscal e ela é muito descumprida. E, na verdade, temos 20 anos já de lei de responsabilidade fiscal, desculpa, ela é de 2000, né? Então, ela é muito descumprida. Só que essas regras de gestão fiscal responsável, elas são exatamente para você garantir que as contas públicas estejam bem, há uma saúde das contas públicas, para que esse equilíbrio fiscal garanta, ao longo prazo, por exemplo, que não haja aí um aumento de um tributo, ou mesmo que o Estado tem basicamente 3 formas de conseguir recursos. Imprimindo dinheiro, todas elas têm consequências ruins. Imprimir dinheiro, okay? Aumentar tributos e endividamento público, que é contra a operação de crédito. Todas elas têm os seus altos e baixos, né? Então, se você tem uma gestão fiscal responsável, você não precisa recorrer tanto a essas medidas que têm, obviamente, as vantagens, mas tem também muitas desvantagens. Então, essa ideia de intergeracionalidade, mais uma vez respondendo aqui ao amigo
Marcelo Antônio, né? É ex-juiz federal, conhecido meu, lá do Paraná, está acompanhando nossa live, muito obrigado. Então essa ideia de intergeracionalidade no direito ambiental, ela é aplicada ao direito financeiro, porém, né, nós temos uma roupagem específica que é do direito financeiro, não é aquela do direito ambiental, mas a ideia de você conservar o patrimônio ambiental, é necessário conservar o patrimônio ambiental para as futuras gerações, inclusive está na Constituição. Então, políticas públicas que visam o desmonte de todo aquele aparato estatal protetivo do meio ambiente, né, elas são contrárias à Constituição. Okay? E quando nós temos, porque a Constituição assim o exige, okay, que haja que o poder público adote medidas para garantir, né, que os bens de natureza ambiental também sejam estendidos às gerações futuras. Uma questão até de sobrevivência das gerações futuras. A ideia da intergeracionalidade no direito financeiro, especialmente no que tange a questão do Estado contra operações de crédito, diz respeito a essa ideia de que as futuras gerações vão herdar a dívida das gerações atuais. E aí tem essa discussão filosófica se é justo ou não é justo. Ok? Mas é isso, pessoal. Acho que já é 8h52, né? Eu acabei extrapolando um pouco do prazo inicialmente previsto, da duração da live de aproximadamente uns 40 minutos. Mas fica aqui então o meu agradecimento para aquelas pessoas que entraram, né, que não puderam ficar o tempo todo, e as que entraram e permaneceram ao longo da live toda. E eu agradeço imensamente pela presença de vocês e pelo CPJur aí, que cedeu esse espaço para que eu possa falar e me manifestar a respeito desse tema muito interessante e atual. E fica aqui meu contato, né? É Marcelo Schello. Os senhores podem entrar e me seguir no Instagram, podem me chamar no chat e trocar alguma ideia sobre isso ou sobre outros assuntos de direito. Eu fico à disposição aqui de vocês. Eu gosto muito de debater sobre o direito e eu sou bem acessível. Podem entrar aí no meu Instagram e me chamar, ok? Muito obrigado aí, um abraço a todos, uma boa noite aí, fiquem com Deus. Obrigado, Thiago, valeu mesmo, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado pela pergunta, obrigado a todos aí.